O que as pessoas batem muito em mim, o que as né? pessoas falam muito de mim é que ele fala de não sei o quê, ele é profeta e fala profecia todo dia. Não é bem assim que as coisas funcionam. Aliás, tem vídeos meus na internet de revelação. Alguns tem. Mas tem vídeo meu na internet de 1 hora, 2 horas, 1h30 de mensagem, só palavra. Tem um vídeo meu no YouTube que tá com... É 1 hora, tá com mais de 100 mil. Eu pregando só sobre a passagem de Atos 27 ou 29, que Paulo foi picado por uma serpente. E palavra. E não é sempre que Deus revela, não é todo dia. Porque tudo que é sobrenatural, se vier todo dia, vira natural. Aí deixa de ser sobrenatural. Entendeu? Sim. Então, a gente flui nos dons espirituais, mas quando Deus quer usar a gente, não quando a gente quer usar Deus. E tem que tomar muito cuidado para não se deixar ser levado pela massa, né, Miguel? Porque senão o cara acaba sendo cobrado e ele mesmo se cobrar, se exigir de todos os dias ter que revelar e profetizar. E nisso ele ser levado por um emocionalismo barato apenas para agradar as pessoas. Agradar as pessoas, exatamente. Então é um problema que está criando hoje nas igrejas e a gente tem que tratar de verdade isso como um caso muito sério. Mas é o que as pessoas estão induzindo na cabeça delas, mas não estão indo pelo verdadeiro sentido do culto da palavra de Deus. Ô Miguel, mas a maioria das pessoas também que eu vejo te criticando nas redes sociais, nos canais, são pessoas que não frequentam mais templos. Os desigrejados. Existem 2 tipos, né? Existem os desigrejados, aqueles que desigrejou, ou seja, saiu fora do corpo, não é mais igreja, ele se desigrejou. Eu uso mais a expressão desviou mesmo. Ele é contra a igreja, contra pastor, contra dízimo, contra oferta. Mas aí existem os destemplados. O destemplado é aquele que teve uma frustração na igreja, por uma liderança, pelo corpo, e ele continua servindo ao Senhor, ele continua devolvendo o dízimo, ele continua ofertando, ele continua crendo no sobrenatural, só simplesmente se frustrou em ir ao templo e decidiu congregar em casa. Ele continua, ele não se desigrejou, ele apenas se destemplou. Então, eu vejo que a maioria que critica você são desigrejados. Ah, sim. Qual a sua visão sobre esse público que hoje não frequenta mais igreja, mas fica acompanhando seus vídeos para te criticar? Eu falei numa mensagem minha e eu disse assim, irmãos, eu estava pregando e chegou meu pastor presidente. Dá honra quem tem honra, sim ou não? Irmãos, está aqui meu pastor presidente e tal, tudo. E, irmãos, tem gente aí que fala assim, ó, meu pastor é Jesus. Aí eu disse, tá amarrado. Falei, tá amarrado. Irmão, até de anticristo me chamaram. Que eu vi isso. Mas é porque é complicado, né? O meu Aí pastor é vem- Jesus, você fala, tá amarrado. Aí vem uma questão. Tudo é um sentido de ter cortar aquilo e... Olha o que ele falou. Meu pastor Jesus, tá amarrado. E tá amarrado mesmo. Está amarrado. E nunca que desamarre. Crente desigrejado, enrolado. Que não tem pastor, não tem liderança, não toma ceia, não é dizimista. Não faz parte do corpo, não faz parte da igreja, não faz parte de Cristo. O camarada visita a igreja quando quer. Vai na igreja só para ouvir aquilo que ele quer ouvir. Não tem pastor, não tem autoridade pastoral na terra. E diz que Jesus é o pastor dele. Nós temos sim Jesus como nosso pastor alfa, como o maior pastor. Mas aqui nós temos que ter igreja. Aqui nós temos que ter pastor. O problema é que hoje tem crente de internet, crente de comentário, crente de Facebook. E não são crentes que... Eu sou itinerante, sou pregador itinerante. Mas toda terça-feira e todo domingo de manhã eu tenho compromisso na Assembleia de Deus, Avivamento Profético, em Carapicuíba. Eu sou pregador, eu sou itinerante, eu posso pregar 30 dias no mês. Mas eu tenho um compromisso com um homem chamado pastor Márcio Silva. Eu posso ser itinerante, eu posso pregar em todas as cidades do Brasil. Mas terça e domingo de manhã eu tenho um compromisso na cidade de Carapicuíba com a minha igreja. Então o que está acontecendo hoje em dia é um bando de crente desigrejado falando que Deus está cuidando dele, que Jesus é o pastor dele, sendo que ele mesmo não quer ser pastoreado por uma autoridade espiritual na terra. Se a Bíblia diz que nós temos que sujeitar à justiça de Deus e às leis dos homens, por que eu vou me sujeitar a um governador, um prefeito, um vereador e não vou me sujeitar a um pastor? Então são pessoas que estão criando esse tipo de coisa, estão se embolando, e está amarrado mesmo. E o cara que ele vem falar para mim, o meu Jesus é o meu pai, vai tomar pé, irmão. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Eu provo por A mais B na Bíblia Sagrada que não é bem assim que as coisas funcionam. Eu entendi a sua colocação, né? Sim. É que as pessoas usam... Primeiro que Jesus foi, mas ele deixou. Se Jesus deixou... Por que Jesus deixou discípulo? Sim.
Sim ou não? Sim. E a Ele Bíblia podia diz- viver eternamente. É que, na verdade, pegaram um corte seu só e te... Exato. Para ele ser o pastor, mas ele deixou o quê? Apóstolos. Eu entendi. Nós É que a entendemos. Pra Bíblia, ensinar. a Bíblia diz assim, sujeitar aos vossos pastores, né? Aos Então vossos você precisa ser pastores, sujeito. líderes. Então a sua expressão ali, Jesus é o meu pastor, tá amarrado, você estava se Exato. expressando aos desigrejados que só Claro. fala que Jesus é o pastor e ele não precisa mais de uma Exato. autoridade espiritual. Então são camaradas que é o seguinte, são ovelhas que estão perdidas no pasto. Então, eu estou na direção de Deus, mas eu sempre falo, já falei em podcast que sem a ajuda de pessoas a gente não chega em lugar nenhum, Verdade. Verdade. entendeu? Paulo precisou de um Barnabé. Paulo precisou de um Barnabé, Eliseu de um Elias. Elias de um Elias de Eliseu, Eliseu. né? E tantos caras. Então, assim, Cristo. Cristo precisou De um João Batista. de um João Não, Batista. precisou lá do Sirineu, né? Sirineu, Pra Para carregar Sirineu, a cruz. lá. e João Batista também para limpar Pra preparar o caminho. para Abrir preparar caminho. o caminho. Então, todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de alguém, Fábio. Sabe? E eu vivencio isso cada dia. Gente que fala mal de mim, que eu amo tanto, que eu adoro. E às vezes eu encontro no aeroporto, o pastor Maurinho sabe do que eu tô falando. Pastor Maurinho é um gentleman, né? É um Eu gentleman, amo a vida do é. Pastor Maurinho. E eu ligo assim pra ele, e a pessoa que tá falando mal de mim, quando me vê assim, eu já quebro. Mas nunca que eu ia conseguir falar com aquela pessoa se não fosse com aquela pessoa que eu encontrei. Então, cara, são meios que ligam e chegam a um só propósito. As pessoas têm esse sentido de ajudar. Agora, ficar vivendo nessa famosa direção de Deus, sem ter pastor, sem ter liderança, sem ter igreja, desculpa, irmão, mas tá mal. Isso é só um álibi de quem é rebelde mesmo, né? Sabe Fala que não é a um verdade. grito, desculpa, filho. grito do É, desculpa. desesperado isso? Só que eu entendo que existem dois tipos, né? Manda até uma saudação aqui para o André Carpano. Existem aquele que desigrejou e fala, eu tenho Jesus como meu pastor. E aí fica revoltado, colocando todo mundo contra a igreja. Não vai para a igreja e não sei o quê. Agora existem aqueles que se desigrejaram ou se destemplaram, que eles não aconselham as pessoas a não irem à igreja. Eles aconselham as pessoas a irem. Fala, você quer um lugar para congregar? Então, mas aí Procura a uma gente- igreja bíblica. Então, mas aí a gente entra num problema. É tipo assim, você, ó, o caminho do céu é esse aqui, e eu tô indo pro inferno. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que Não eu faço o que eu faço. Então, assim, é um problema, cara. De Mas fato, é eu, um problema. mas eu tenho simpatia. Mas nesse meio tem 4 grupos. Eu tenho simpatia com quem saiu e não critica do que quem saiu e vive criticando. Então assim... 4 grupos. Nesse meio tem o quarto. Tem um apóstata. Que ele sai da igreja, não acredita mais em nada, vai pra rede social, arrebentar profeta, arrebentar igreja, arrebentar pastor, arrebentar não sei quem, gravar vídeo falando de pecado não sei quem. Esse é um apóstata, irmão. Abandonou a fé. Abandonou a fé. Então ele não acredita mais em nada. Ele é um ser vivente, mas não acreditante, não acredita em Deus. Então ele não tem aquela esperança. Então virou um apóstata. Infelizmente. E, infelizmente tem muitos no nosso Tem- meio. Ó, E a apostasia é... O índice de desigrejado na nação hoje já passa de mais de 16 milhões. É problema. Agora a gente fica com uma pergunta. O porquê esse índice alarmante de desigrejados? Exatamente, por causa dos desigrejados. Não. É, Desigrejado Desigrejado está gera desigrejando desigrejando outros. gente. exato. Então, desigrejado está gerando desigrejado Tá mais gerando. do que crente está gerando crente. Sim, o diabo tem um poder grande de influência. A partir do momento que a pessoa sai do corpo, sai do membro, sai da igreja, não quer saber de Deus? Olha, mas é o seguinte, pastor fulano de tal é um não sei quem, é não sei o quê. Quem olha aquilo, opa, não vou nessa igreja. Aí ele faz outro vídeo, pastor, tarará, opa, já não vou nessa segunda igreja. Não vai, terceira, quarta, quinta, daqui a pouco ele vai. Todas as igrejas é pilantra, todo mundo é safado, todo mundo peca. Então ele não quer saber mais da igreja. O problema é que tem muita gente que está saindo e está arrastando muita gente. Tem isso também. Isso é verdade. Mas o que eu analiso o quê? Se o cara ele foi em 5 igrejas e nenhuma prestou, tá na hora dele rever. Que o problema Se não o está problema na é a igreja, se o problema é ele. Tá O na problema igreja, né? Não, aí eu afirmo. O problema não está na problema igreja, tá é nele, nele. pô. Mas nele. aí tem um problema. O reconhecer o erro é um negócio difícil, né, cara? Olhar pra si próprio, né? Olhar pra si próprio. Falar da cegueira dos outros é difícil. Agora, olhar pra trave do nosso olho é complicado, né, irmão? Falar de não sei quem, irmão, é a coisa mais fácil. Fulano. Mas falar da gente é um problema. Então é mais fácil culpar o pastor da igreja, culpar a igreja, que é melhor, né?
Mais fácil, né? Do que falar da gente. Mas a gente entende também que a igreja como organização tem pessoas que são imperfeitas. Sim. Em busca do Cristo perfeito, e é o Cristo perfeito quem vai nos aperfeiçoar diariamente, Vamos cotidianamente, olhar né? Pode colocar na tela qual é o versículo que tu quer. Deixa eu só pegar aqui. Eu tô pesquisando aqui na Bíblia. Tá bom. Então, Mas assim... isso, Fábio, também não é um pouco de imaturidade das pessoas que estão congregando e ouve falar um desigrejado, fala do A, fala do B, ele acredita. Não falta um pouco de maturidade espiritual para ele? 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 19. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 19. Vamos lá aqui na tela. Mano, não tô aqui pra rebater ninguém não, velho. Eu tô aqui pra conversar com ele, velho. Você quer debate? Vai pra outro programa. Oxi. Eu vou fazer as perguntas aqui. Você quer que eu massacre? Faz um podcast e leva ele pra massacrar, se ele for. O que você acha disso, Mike? É desse jeito, tem que ser. Quer massacrar? Que faça o seu, né, Fábio? Vamos lá. João, capítulo de número 2, versículo de número 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste quem não são de nós. Vamos para outro texto. Saíram de nós, mas não eram de nós. Põe aí. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que manifestasse que não são todos pertencentes ao corpo. Vamos né? para outro versículo aqui. Vamos Põe lá. aí na tela aí para mim. Provérbios 12 e 17. Vamos lá? 12, 17. 12 e 17. Provérbio 12, 17, olha lá. Ó. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha vai manifestar um engano. Aí você põe pra mim também agora aí Mateus 7,15. Pode colocar Mateus 7,15. Nessa mesma linha que nós estamos falando aqui. Mateus 7,15. Põe lá. Vamos lá. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O que todos esses sentidos que a gente falou de João, falou de Provérbios e falou de Mateus? Primeiro, o livro de João falou o seguinte, que eles saíram de nós porque não era de nós. Entendeu? O cara que ele passa por uma igreja, passa por outra, e não se deu bem com nenhuma, então ele não está encaixando no corpo. Então não são de nós. Mas aí você entra dentro da predestinação, né, velho? Aí entra num problema grande. Mas eu não vou entrar nesse problema aqui, que senão vai dar um B.O. grande. Aí Você acredita nos predestinados? É um problema. E aí? Você ia continuar? Aí a gente entra no que Jesus falou, no que Provérbios disse, aliás, sobre a falsidade. Aí entra já no que Jesus falou em Mateus. É necessário que os falsos profetas se manifestem. Para quê? Porque os verdadeiros se levantem. Então, quando os falsos profetas se manifestem, eles estão vestidos, enrustidos de lobos devoradores. Então, é necessário que a verdade se manifeste entre eles para que eles venham se revelar. Então, assim, é necessário que esses apóstolos saiam da igreja. É necessário que esse povo venha se mostrar a verdadeira face. Por quê? Porque quando isso acontece, Fabião, a gente entende que a verdadeira justiça de Deus está se manifestando na igreja. E quem estava se escondendo está se escondendo mais. Entendeu? Então é o que nós acabamos de ler. Saíram de nós. Por que saíram de nós? Porque não era da gente. Que nunca fez parte. Mas existem aqueles também que se frustraram, né? Eu culpo também uma boa parte, não generalizando, mas a minoria, né? Eu coloco a minoria porque eu acredito que tem mais gente boa do que gente ruim. Sim. Mas essa minoria tem sido muito prejudicial para muitas pessoas. Claro. Líderes abusivos, frustração com liderança. Infelizmente, existe uma igreja hoje, não de forma generalizada também, que ora para Jesus salvar. Depois que Jesus salva, dá dons e a pessoa começa a exercer o dom, parece que ele fica torcendo para a pessoa desviar e ir para o mundo. Entendeu? Então tem tudo isso. As pessoas se ferem na igreja e acabam se afastando. Mas aí eu penso também, aquele que foi para a igreja por causa de Jesus, nunca, jamais vai sair por causa de homens, não é? Sim. É uma coisa que a gente vê. E que é claro que muitas pessoas se frustraram com palavra, com coisas.